Olá, seja bem-vindo ao canal Cresce Bebê. Eu sou Carol, fisioterapeuta, e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os reflexos primitivos do bebê. Antes de mais nada, se você tem me acompanhado aqui pelo YouTube, tem gostado do meu conteúdo que eu tenho preparado com muito carinho, eu vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Provavelmente você já reparou em alguns movimentos bem característicos que o seu bebê faz. Ou então reparou em alguma consulta com o pediatra quando ele faz alguns testes específicos esperando alguns movimentos do bebê como resposta. Esses movimentos se chamam reflexos. E eles são a primeira forma de movimento do bebê. Então, o reflexo pode ser definido como uma resposta involuntária que o bebê apresenta diante de algum estímulo externo. E eles acontecem desde a vida intrauterina até praticamente o primeiro aninho de vida do bebê. Por isso, eles são tão importantes e devem ser testados. Além disso, muitos reflexos iniciais do bebê estão relacionados à sobrevivência dele, como por exemplo a busca por nutrição e proteção, enquanto outros reflexos vão dar espaço aos movimentos voluntários do bebê conforme ele se desenvolve. E hoje eu escolhi 5 reflexos para falar um pouquinho sobre eles nesse vídeo, e o primeiro deles se chama reflexo de Moro, que é quando o bebê parece tomar um susto e ele então abre os bracinhos, os dedinhos e fecha em seguida. Geralmente esse reflexo é desencadeado por um susto que o bebê leva, um som muito alto, ou então por algum estímulo tátil, ou até alguma sensação de insegurança. Por exemplo, deixar a cabecinha do bebê cair brevemente para trás pode ser um estímulo que vai desencadear o reflexo. E aí então o bebê abre os bracinhos e fecha na sequência. Outros 2 reflexos que eu escolhi foram o reflexo de busca e o reflexo de sucção, que são reflexos que permitem ao recém-nascido obter nutrição. O reflexo de busca, por exemplo, ele é desencadeado por uma estimulação em torno da boquinha ou da bochecha do bebê. E como resposta, ele vira a cabecinha em direção ao estímulo, que é justamente o que acontece na hora de amamentar. Quando a mãe encosta, por exemplo, o mamilo perto da boquinha ou na bochecha do bebê, e ele já vira a cabecinha em direção ao peito da mamãe para mamar. E o reflexo de sucção, ele também é provocado com a estimulação dos lábios ou da parte interna até a linguinha da boca do bebê. E como resposta, o bebê começa a sugar, que também é o que acontece na hora da amamentação, quando a gente coloca o mamilo dentro da boquinha do bebê. E logo em seguida ele já começa a sugar. Então, os 2 reflexos que permitem a nutrição do bebê são justamente o reflexo de busca e o reflexo de sucção. E isso é muito interessante, porque na verdade ninguém ensina o bebê a sugar o mamilo da mãe, né? Isso acontece naturalmente como uma resposta involuntária ao estímulo que foi dado ao bebê. Outro reflexo é o reflexo de preensão palmar. Ele acontece nos primeiros 4 meses de vida do bebê, mais ou menos, e é desencadeado quando algo encosta na palma da mãozinha do bebê. E como resposta, ele
abraça o objeto com força. Geralmente isso acontece quando a gente coloca o nosso dedo na mãozinha do bebê e na mesma hora ele agarra o nosso dedo com força e a gente fala, nossa, como o bebê é forte, ele está segurando o meu dedo. E na verdade isso é uma resposta involuntária ao estímulo que foi encostar na palma da mão do bebê. E o último reflexo que eu escolhi se chama reflexo de Babinski. E é um reflexo desencadeado pelo toque na sola do pé do bebê. Então é feito um estímulo na parte de baixo do pezinho do bebê e como resposta ele apresenta a extensão dos dedinhos do pé, ele estica os dedinhos do pé. Na verdade, conhecer um pouquinho mais sobre o mundo dos bebês, sobre o desenvolvimento dos bebês, traz pra gente um pouquinho mais de tranquilidade na nossa maternidade. E é justamente esse o objetivo dos meus vídeos e do meu canal aqui no YouTube. Fazer com que você conheça um pouquinho mais e com isso tenha uma maternidade mais leve. Eu espero muito que meu vídeo ajude você de alguma forma. Um beijo e até a próxima semana.